Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite a todos os que estão vendo ou ouvindo, né? Bem-vindos no nosso podcast de Rainon em português, Uma Vida Sem Sombras. Aqui estamos. Estamos. Estou aqui bem acompanhado, né, da nossa querida tia Alcira, né, uma vez mais. E, bom, a Stephanie, né, uma vez mais aqui com vocês. E hoje vamos falar um tema para os pais, né? Hoje vamos nos focar nos pais, né? Sejam novos pais ou talvez pais um pouquinho mais velhinhos, né? Eu acho que é um tema muito importante, né, de falar, né? E nós estávamos, né, procurando, né, a forma, o título, né, dessa experiência, né, que acontece, né? E de fato tem um título, né? Tem um fenômeno, né, que acontece que é o do ninho vazio, né? Então, para explicar um pouquinho esse tópico, né, é quando, né, aí essa comparação com as aves, né, os passarinhos, né, quando os filhotes, eles já conseguem voar, né, eles se vão, né, e deixam um ninho vazio. Literalmente, né, isso acontece, né, mas já para nós, né, os humanos, né, as nossas famílias, é um pouquinho esse momento, né, quando os filhos deixam de ser crianças, né, e muitos deles, talvez literalmente, né, ou talvez não muito, eles deixam, né, o lar, né, tipo a casa, né, eles se casam, né, ou começam a trabalhar, começam a ter a sua própria vida, né, que é um processo natural, né? Na verdade, é isso para acontecer mesmo, né? Mas os pais, né, experimentam essa experiência, né, esse fenômeno de muitas vezes chega a ser uma crise de identidade mesmo, né? Porque, claro, foi vários anos, né? É, E muitos pais têm vários filhos também, né? Então, são vários anos, né, de ter essa identidade, essa energia, essa investimento, né, de ser pais quase sempre 100% do tempo, né? E claro, não deixam de ser pais, né? Mas tem aí uma mudança da dinâmica, né, na família, né? Quando os filhos têm a sua própria família, né? Então, era isso um pouquinho que nós queríamos falar, né? Como viver esse processo, né? Como sentir tudo o que tem que sentir nessa experiência, né? E lidar da melhor forma, né? Claro, nós não somos especialistas, né? não. No tópico, eu ainda não sei nem mais, mas a ideia Você já viveu como filha? é Você, viver você, como você filha. viu do lado, né, da filha, assim. Exato. Então, é isso, falar sobre o tópico, né? E talvez vocês logrem se identificar e falar vocês mesmos sobre o tópico, né? Tanto como falou a tia, tanto como filhos, né? E também Ah, como pais, né? Então, é porque a crise não vive só os pais. E dependendo de como essa crise é com os pais, afeta também os filhos, né? exatamente. Então, isso é um pouquinho o que nós queríamos falar, né? Então, talvez para começar, a tia conseguiria falar um pouquinho sobre a sua experiência, né? Como foi isso, e aí vamos falando mais coisas, né? Bom dia, boa tarde. Super feliz de estar aqui de volta com o nosso portunhol cada vez mais português. Tenho que admitir que a Stephanie daqui a algum tempo me vai passar a perna e vai estar falando melhor que eu o português. É,
Não, quando a Stephanie falou, né, para que a gente conversar sobre isso, a primeira coisa que eu pensei foi, mas eu não sou a melhor pessoa, porque o meu ninho não está vazio ainda, meu ninho ainda está cheio. Aí depois eu comecei a pensar, né, mais profundamente sobre o tema. Na verdade, a gente vive essa experiência, não, como a Stephanie falou, que é verdade, é uma experiência na família, a gente vive em vários momentos. No nosso caso, né, aqui com o Andrés, nós temos 4 filhos, então essa independência, essa autonomia, ela foi sendo vivida na medida que os garotos e as garotas foram crescendo e eu tive experiências diferentes, né? A primeira experiência foi com o Tobias, que quando os 17, 18 anos cumpriu e se foi de mochileiro, para mim, foi uma experiência traumática, né? Essa independência, né? Porque não era somente que eu vou morar aqui ao lado num apartamento, eu vou desaparecer, né? Ele desapareceu, né, por um tempo. Então, foi bastante traumático, digamos, até o momento em que ele, né, pega sua mochila e viaja e vai aí, né, pelo mundo. Essa foi uma primeira experiência muito difícil, nós já contamos em espanhol várias vezes, né, como nós vivemos isso, porque definitivamente eu não estava preparada e nem não me imaginava, não, que ia ser assim, esse adolescente ou quase adolescente jovem. O que ele disse para mim foi naquele momento foi eu quero viver minha vida, né? E eu posso viver minha vida economicamente, eu posso viver minha vida independentemente. E eu acho que o grande choque, né, que a gente vive, a gente experimenta como mãe, e como mãe a gente vive também essa experiência do ninho vazio de uma maneira muito diferente dos pais, porque a experiência é quase, né, biológica, né? A gente está aí e a maneira como a gente também assume a maternidade às vezes é tão forte. No meu caso, particularmente, o personagem da mãe, eu sempre digo aqui, a mãe comeu a esposa, comeu tudo, né? Comeu todo o profissional, tragou tudo, tudo, tudo. E durante muito tempo eu só fui mãe, né? A mãe dos 4 meninos. E eu lembro que quando passou isso com o Tobias, eu dizia, eu estava acostumada a comprar no supermercado, olha só a experiência que eu me lembro. Eu estava acostumada a comprar 4 jogos. E quando ele não estava, que eu tinha que comprar 3, eu me sentia super mal. Ao invés eu não podia pensar economicamente, só são 3. Não, não, não. Eu chorava por dentro durante muito tempo, cada vez que eu tinha que comprar só 3. Porque fazia eu lembrar que o Tobias já não estava mais, né? Eu penso que cada mãe deve ter uma coisinha dessa. Me passava muitíssimo com o Joguro, eu lembro disso. É, mas eu acho que passa, né, com as mães, talvez um quarto, né, que está vazio, um lugar específico que te faz lembrar desse ser querido. É, e porque amar é apegar-se. A gente se apega, né? A gente se apega a essa presença física, a relação, né? Ao que essa relação te traz emocionalmente, psiquicamente. Então, foi muito dramática, digamos, a maneira como nós tivemos que viver, não? Essa primeira experiência, digamos, de que o ninho já não éramos 6, né? Éramos 5, né? Então, foi forte isso, mas isso também, essa experiência também me fez, né? Como você falou, ir para dentro e pensar que, bueno, isso em algum momento ia passar com qualquer um dos 4, né? Com os 4 vão passar, né? Naturalmente. Então, a minha experiência já com os demais, o Nicolás, ele recebeu a bênção, ele esteve morando conosco porque eles quiseram, digamos, eu estava preparada para o momento em que eles tivessem, né, que ir. Para mim não era um problema, eu estava super feliz. Tá bem que isso tem que ver também, né, com essas coisas culturais, né, da gente. A gente, no nosso movimento, para a gente, qual é o momento que os meninos vão? Quando os meninos, né, recebem a bênção. Então, aí há como uma certa na cabeça nossa, tá tudo bem, né? Eles podem ir, né? O nosso problema é quando eles talvez tenham que ir antes. Mas, como eu dizia, o apego, né? Por que que a gente sofre? Porque a gente tem que desapegar-se e a gente tem que relacionar-se com essa pessoa de uma maneira diferente. Então, quando eu pensei, né, na experiência que me deu Tobias e depois, bom, eu estava preparada, né, no caso do Nicolás,
e de fato eu vivi muito diferente com a Araceli, depois, durante o podcast, provavelmente eu posso contar, é que nós temos que amar e desapegar-nos. E a primeira coisa para desapegar-se é aceitar, né? Aceitar que essa outra pessoa, esse mandamento do crescimento, crescer, né, multiplicar, esse crescimento é algo que se dá de maneira muito particular com cada um dos nossos filhos. Alguns podem ficar mais tempo, mas naturalmente, se ele cresce, ele vai querer também, né, como desenvolver suas habilidades, sua liberdade, né, muita coisa que significa, implica, né, morar conosco. Então, aceitar a decisão do Tobias me ajudou a depois fazer esse processo mentalmente com os demais, né, aceitação. E quando a gente aceita, a gente evita, então, né, as tensões, as confusões, o rompimento da relação. E a gente, quando aceita, a gente aprende a, a buscar, não aceitar uma resignação negativa, ok, não, não, aceita, e ao invés de ver como algo negativo, a gente aposta, né, a gente se joga pelo crescimento dessa pessoa. Então, eu tinha que decidir cada dia, cada momento que vinha lembranças, né, do Tobias, durante esse processo, que era algo negativo ou algo positivo. Eu tinha que escolher qual era a ruta, né, o caminho, a estrada que ele estava levando. Então, eu escolhia pensar e criar e projetar crescimento para ele. Crescimento. Cada experiência, crescimento, não oportunidade, crescimento. E isso me permitiu manter em contato com ele, e uma relação, digamos, onde ele podia conversar e crescer juntos, né? Nesse sentido. Sim, né? Aí, quando a tia falou, né? Realmente, assim, eu acho que todo mundo, né, que tem mãe, que todo mundo tem essas experiências, né? Eu, como filha, né, eu também, quando eu recebi a bênção, né, aí eu vim para o Brasil, né? E é isso, né? As pequenas coisas, né? A minha mãe também falava, tipo, ah, eu vi tal coisa, lembro de você. Tipo, coisas, tipo, nada a ver, assim. Mas é assim mesmo, né? O coração da mãe é assim, tipo, e especificamente, né? O coração da mãe é muito disso, né? De cuidar, de tipo, né? Proteger bastante nesse sentido. Também os pais, claramente, mas eu acho que as mães um pouquinho mais, não sei, amorosa, né? Os pais são um pouquinho mais fortes, assim, tipo, não, ele tem que ir, ele deve ir. Né? E as mães, tipo, não, mas vai sofrer, ou vai É, acontecer tal coisa, né? É, então, eu acho que é o muito Andrés é legal. completamente diferente essa experiência. Exato. E eu acho que a coisa que você falou, que eu acho que é muito importante é entender, né, esse conceito de aceitar, né? Porque, não sei, eu acho que, como nós falamos, é um processo, né? Tipo, não foi tipo a criança e do nada ele foi, né? Eu acho que é muito bom também, como pais, ir olhando essas pequenas mudanças que vai dando, né? Porque pouco a pouco os filhos começam a ficar mais independentes, né? Mais autônomos, né? E claro, a bênção, eu acho que para a maioria dos filhos na nossa comunidade é um momento decisivo, né? Vamos falar, né? Porque também como a nossa comunidade é bem internacional, né? Às vezes os filhos têm que ir para outro país ainda, né? Então, como você falou, né? Tipo, a benção meio que é normal, ou que você já sabe, né? Mas o processo até ir lá, eu acho que é muito bom dos pais começarem já a pensar nisso, né? A começar a processar isso. Porque às vezes, mesmo na bênção, às vezes, como você falou, né? Para os filhos, às vezes é um limite, né? Tipo, ai, eu Tá? não posso ir porque meus pais isso, eu não posso fazer isso porque meus pais isso, né? E querendo ou não, como você falou, né? Afeta, né? O futuro, né? Das pessoas, né? É, Porque no começo ah, os filhos, né, especialmente na bênção, eles também ficam um pouco perdidos, né? Não sabemos como é isso, né? Então, é toda uma dinâmica, né, aí que estão os pais também. Então, eu acho que é muito bom
juntos, né, passar por esse processo. E acho que algo muito importante é falar sobre isso, né? Porque tanto os filhos como os pais ficam meio que eles já sabem, mas ficam tipo, Isso é como que eu não eu lembro porque eu também vivi como filha, uhum, né? Eu quando eu deixei, né, a minha família, eu era a filha mais velha e havia toda uma expectativa com relação a mim. E quando eu deixei e fui para o movimento, eu deixei porque entrei, né? Ingressei ao movimento. Ó, lá em casa foi uma coisa terrível. Até parecia que não havia outros filhos. uhum, Porque, na verdade, a gente tem essa experiência de ninho vazio realmente com cada filho, não é? Que o ninho fica vazio de repente. Não, cada filho, porque você ama, então você está pegado. Então, desapegar e criar a relação de outra maneira, criar outro tipo de relação. Quer dizer, compreender que se a pessoa não está fisicamente não significa que você não está, que a relação não está, que o amor não está, né? É outra coisa, outra relação. Então, eu vivi como filha, não esse mandato de que eu tinha que eu não podia, né? Nossa, todo um capítulo incrível, tremendo, de tortura psicológica, né? uhum, É, deixar, né? Porque parecia que eu estava realmente abandonando, né? Porque decidi tomar, não esse caminho do movimento. Então, é, é uma coisa muito interessante, porque me passou, né, com a Araceli, eu acho que é interessante isso que você está falando, porque com a Araceli eu senti um dia, antes que a Araceli tivesse o mate, eu senti um desprendimento. Eu senti, a Araceli não vai estar cerquita, bem pertinho aqui de mim, cerquita. Não vai estar pertinho de mim, Araceli. Eu senti que ela ia receber uma bênção internacional. Isso foi uns 2 ou 3 anos, né, antes que ela até começasse assim o processo. E eu lembro que quando ela estava na preparação, exatamente, primeira vez que vi o David, que estávamos preparando a cerimônia de matching, de confirmação, nós nos encontramos com ela para comprar algo com o Andrés, e ela, estávamos no carro, e a Araceli se sentou atrás no carro, mas eu não senti a Araceli. A Araceli já não estava. uhum, As lágrimas, eu fiz meu luto aí nesse momento, enquanto o carro ia, a Araceli estava atrás da gente, mas ela não estava aí conosco já. E foi tão forte isso que a gente viveu, que a Eleonora, como irmã, também sentiu, né? uhum, Aí, porque havia uma relação, a gente viajou muito tempo juntos, os quatro, né? Com a Araceli e com a Eleonora, então havia algo muito íntimo aí. E quando a Araceli saiu, o André me perguntou, o que está passando? Eu digo, a Araceli nunca esteve aqui nesse carro. Como, o André disse? Você acaba de sair. Eu digo, só o físico dela. A Araceli já não está conosco, né? Ela já tinha feito a sua... ela tinha migrado, né? Como um pássaro, nesse sentido. uhum, E isso para mim foi super importante, porque haver passado a experiência com o Tobias me ajudou também a compreender que quando um casal, né, quando uma pessoa recebe a bênção, ou não sei, ou tem um projeto, né, tem que viajar porque recebeu uma proposta incrível de uma empresa, tem que ir para outro lugar, não importa, essa pessoa, ela necessita colocar sua energia nessa nova empresa, nisso que está construindo. Então, às vezes as meninas me diziam, né? Por exemplo, passou com o Nico, que estava próximo da gente, ele sempre esteve conosco, mas Araceli e Eleonora diziam, ai, pero o Nico já não fala com a gente. Eu digo, agora a sua energia, eu digo, vocês vão compreender quando passam com vocês, né? Então, quando passou com a Araceli, Eleonora também vinha e me dizia, pero mami, Araceli, eu digo, a Araceli necessita colocar toda a sua energia nesse novo projeto, porque ela agora não é só Araceli Melgarejo Provo Chaves, ela agora tem que se transformar em uma outra pessoa e para poder, ela tem que dar as costas um pouco para a gente, para poder construir isso, né? Eu entendo essa experiência como que a gente se dá a volta realmente para o outro lado para poder construir, né? Esse outro ninho, né? E não dá para ser a médias, não dá para ser metade lá e metade cá, senão, se você não coloca toda a sua energia,
não se forma, né? Então, eu vivi isso, né, dessa maneira. Isso eu estou falando racionalmente hoje, não significa que nos momentos em que estivesse passando, por exemplo, eu senti quando a Araceli, antes do mate, e eu senti quando ela estava no carro, que ela não estava, e saiu lágrimas. Foi Claro. um momento em que eu senti claramente que já estava, né? De fato, a Araceli, quando ela voltou da Coreia, eles já tinham, né, alugado, eles prepararam tudo para que depois da bênção realmente começasse uma nova etapa, não, os seus 40 dias, mas já era uma nova etapa. E foi assim, né? É assim. Ela está bem pertinho de mim, a gente está 2, 3 quadras, mas é outra coisa agora, é outra Claro. relação, é outra família, né? Uhum. Sim. Eu acho que com essas experiências que a tia falou, é muito importante falar isso, né? Que essas experiências são diferentes, né? Tipo, nunca vai ser igual para todos os filhos ou para cada família, né? Como você falou, pode ser Ah, a bênção, pode ser outras coisas, né? Que acontece esse sim, fenômeno, né? Que nós falamos, né? Então, você falou algumas coisas muito importantes, né? O primeiro é esse luto, né? Porque querendo ou não, é um luto, é, né? Porque é uma mudança é, bastante grande de eu como mãe, no caso, né? E o filho também como filho, né? Então, tem um certo luto aí. E é muito importante o que você falou. Eu acho que é muito importante sentir isso. Tipo, se você está triste, tipo, é um momento triste, né? Então é muito importante é, vocês se permitirem sentir isso, né? E por isso é muito importante, como eu falei antes, a comunicar essas coisas, né? Tipo, esses sentimentos, né? Tipo, nossa, vai acontecer, né? Para um também se preparar, isso é o que a é, tia falando, aceitar, né? Então é muito bom vocês se permitirem sentir é, esse luto, porque é um processo, né? E somos humanos, tipo, temos que sentir isso, né? Porque se você consegue sentir isso, você consegue em seu tempo, na sua forma, né, aceitar isso, vai ser muito fácil, vai ser mais fácil depois você criar essa nova relação que a tia falou, né? Tipo, não é que, como nós falamos, tipo, você não deixa de ser mãe, você não deixa de ser filho, mas a dinâmica, o que você falou, né, é diferente, né? Agora, e especialmente quando os filhos vão construir família, como você falou, tipo, é uma coisa assim que requer bastantes coisas, né? Então, é muito importante os pais passarem por esse processo e também a família, né? O que você falou, né? Os irmãos também sentem isso, né? E é certo, né? Um sente isso também para apoiar, né? E todos juntos viver essa experiência, né? Então, nesse é. viver e criar essa experiência, vai se sentir muitas coisas, né? Vai ter muitas perguntas, vai ter toda essa experiência junta, né? Então, é muito bom, como família, né? Ter conversa sobre isso, né? Falar sobre isso, perguntar, né? Ver a melhor forma de todo mundo lidar com isso, né? Como nós falamos, as mães são diferentes, os pais são diferentes, os irmãos são diferentes, as circunstâncias são diferentes para todo mundo. Nossa, Uhum, completamente. Por exemplo, você falava aí, pensava, né, na Eleonora. Eleonora, ela compartilhava, né, o quarto com a Araceli. Durante uhum, quase toda a vida delas, elas dormiram, né, compartilhando, né? Então, ela sofreu o que eu sofri com o iogurte, né? Com o exemplo do iogurte, né? Que eu falei de ir e comprar e só era 3 agora e eu achava estranho, eu achava mal, eu queria comprar 4, né? É, a Eleonora, ela sentia, porque ela compartilhava com a Araceli todo o tempo, né? No quarto, todas as coisas. Então, o que ela passou foi, ela viveu também o seu luto. Ela realmente sofreu, né? Esse luto. E como, claro, ela não passou ainda, né? Pela bênção. Então, ela
eu explicava para ela, tu vai passar o mesmo, te passou, né, com Nicolás, te passou com Tobias, é natural, ela agora está fazendo, né, e passou o mesmo da Araceli, a Araceli também sentia o mesmo, né, do Nicolás ou do Tobias. Eu digo, já te vai passar, né, já te vai passar, né, isso ajuda também. E você falou, né, o fato de falar, eu entendia o que estava passando pela Eleonora, mas eu já tinha passado, então foi lindo compartilhar esse luto, né? Esse Uhum. vazio que a gente sentia. Não estava Araceli e era um vazio, né? Para a gente, para ambas, e encontrar uma nova dinâmica dentro, né, da nossa vida, né? Porque isso passa muito com as mães. Bom, no caso da Araceli, Leonora, que compartilhava muito, era que a gente, né, esse personagem é um personagem que se apodera muito da gente, não? Essa parte da nossa natureza materna, até o ponto da gente sacrificar absolutamente qualquer outra coisa, né? A relação com o casal é sacrificada durante muito tempo. As crianças são as únicas coisas que são importantes na vida da gente. Depois vem a adolescência e as dificuldades e desafios da adolescência a gente vive de uma maneira diferente, a gente sente de uma maneira diferente, a gente expressa toda essa preocupação e as relações e as experiências, não, dos nossos filhos. Então, isso se vive de uma maneira diferente e às vezes se interpreta e inclusive é motivo de discussão, né, dos casais, porque o homem é mais distante, o homem pode ver de maneira diferente, o homem pelo contrário está contente que haja esse desprendimento, né? Essa independência, essa autonomia, especialmente com os homens, né? Aqui passou com o Andrés, com os homens. Então, muda muito tua dinâmica, afeta a tua dinâmica, né? Então, e aqui queria colocar outra coisa, Stephanie, importante, que também é cultural. Nós estamos falando da América Latina, nós somos, sim, os latinos. Eu penso muito, às vezes eu tenho inclusive comentado aqui em casa, é, o que é a cultura americana, norte-americana, é completamente diferente. Hum. Os pais, quando os meninos terminam né, o segundo grau, né, o ciclo médio, eles levam os garotos para a universidade, e está tudo predeterminado, está tudo como previsto. Assim como nós prevemos que na hora da bênção os nossos filhos vão e eles vão para cada um lugar e tudo, e a gente está feliz por isso. Bom, em outras culturas isso passa inclusive antes da bênção, não? Passa no momento em que eles terminam a escola média e têm que entrar para o ensino superior. Então, não é que é algo mal. Não, isso é cultural. Na América Latina, a gente tem mais essa cultura, Uhum. né, da família, o nosso apego é muito maior. Então, o nosso luto e a nossa dor também parece que é maior. Mas é realmente uma questão de trabalhar isso, né, de uma maneira em que a gente vê que é o crescimento do outro, né, que faz parte da evolução, e projetar que isso é o melhor que pode passar para essa pessoa, porque essa pessoa Uhum. está buscando caminhos, abrindo caminhos, e isso não quebra, não rompe a relação de amor que a gente criou até o momento, só vai aumentar, né, desde outros lugares. Hum. Sim, isso é muito importante, né? O crescimento, né? Eu acho que quando uno permite dar essa. Eu não gosto da palavra sacrifício, né? Mas, tipo, como uma ofrenda, né? Tipo, quando os pais ofrendam isso, né? O luto e tudo isso que nós estamos falando, realmente dá espaço, né? Dá um ar, né? Para os filhos crescerem, né? E se tornarem o que eles têm que se tornar, né? É, Então, eu acho que isso é muito bom, é, porque nós falamos, né, sobre as três bênçãos, né? E às vezes não nos focamos muito na terceira bênção, né? Porque já as primeiras duas já é bastante, né? Mas eu acho que passar por esses processos e aprender desses processos ajuda bastante a uma base, né, para a terceira bênção, né? Porque se os pais estão bem com isso, os filhos vão estar bem e vão crescer e vão aprender disso, né? Tipo, então vai melhorando a situação, né? Então acho que é muito importante tentar, né, viver esse processo da melhor forma, porque como nós falamos, né, tipo, tem várias coisas, né, nesse processo, e os filhos também, né, falando também como filha, né, às vezes fica,
não sabe o que fazer, agora quem é, né? Coisas assim. Então acho que é muito importante isso, né? Abrir um pouquinho mais a mente, conversar mais, né? Falar mais, sentir mais, né? Se permitir sentir tudo isso, porque tem muitos sentimentos dentro, né? Mas eu acho que é importante para o que nós falamos, né? Recrear, eu acho que assim é a palavra, essa relação, né? Porque não vai sumir, né? Mas tem que se recriar, isso é importante. Uhum. Não, e é incrível. Pelo contrário, a tua relação, quando você se reencontra nessa nova relação, você tem várias coisas. Uau, não temos, não há limite, né? Não há limite. A gente conversa sobre tantas coisas, sobre o que se necessita agora, sobre como foi antes, se ressignificam coisas que passaram, se Hum, projetam coisas. É incrível. E os teus filhos também, eles podem experimentar coisas e colocar-se no teu lugar e, e ser muito empático com muitas coisas que talvez estando na casa, estando aí nessa mesma relação, muito difícil se vive de outra maneira, se experimenta, não de outra maneira. E você falou sobre a terceira bênção, tem muito que ver, especialmente na América Latina, existe muito isso, não? Se carga muito com um mandato, né, sobre os filhos, no sentido de que os filhos sejam a solução econômica, e se não é a solução econômica, a solução emocional, né, psíquica, né, para os pais. Então, isso tem que ver com muitas coisas que passam a nível de pobreza também, né, na América Latina, porque quando há um desenvolvimento natural das três bênçãos de forma equilibrada, não há uma dependência nem física, nem emocional, né? Nem psíquica com relação aos teus filhos. Você vai ter que enfrentar. Eu estou entrando já nisso, eu tenho 63 anos e eu estou começando a pensar, né, como vai ser a minha vida depois que, bueno, a Eleonora receba, não, a bênção, como vai ser minha vida com o Andrés. Assim, eu tenho muitas coisas que eu quero seguir fazendo. Eu inclusive, cuido do meu corpo físico pensando, porque quero fazer coisas que se meu corpo físico não está bem, por mais que eu queira, né? Então, isso também é nossa responsabilidade, como mães e como pais, é, pensar e preparar-nos, digamos, não, para viver essa terceira idade de uma maneira mais autônoma, e cortar um pouco com esse mandato cultural, né, que é de imponer, não? Se dá, quer dizer, comigo se me ha dado várias vezes de que meus filhos estão juntos, mas eles estão juntos por circunstâncias, digamos, não estão porque eu quero, eu necessito, ou eles, é mais por uma necessidade, às vezes, circunstancial que eles têm, não? De estar aqui, e eu desfruto muitíssimo, dos meus netos, está tudo bem, mas não é porque dependo. Isso é super hum, importante também, né? Porque, inclusive, se dá porque eles necessitam, a gente está sempre disposto e a gente sempre está feliz de fazer. Mas depender e ser uma carga, não? Nesse sentido, é algo que, como adultos, também nós deveríamos, no nosso processo de crescimento, amadurecimento, pensar que isso não deveria ser uma condição para estar juntos. hum, é, isso é muito importante. É, sim, eu acho que era isso um pouquinho que nós queríamos falar, né, no geral. Acho que começar a conversa, né, eu acho que é muito importante, né, porque isso está acontecendo e vai acontecer Abrir. sempre. Exato. E aí. Entender, né, as responsabilidades, né, e como lidar isso na sua família da melhor forma, né? E também é muito bom vocês Hum. também perguntar a outras famílias, né? Também nós encorajamos muitas pessoas a fazer isso, né? Sempre vai ter uma família mais velha Uhum. que vocês, que já experimentou, né? Tem os tios, e isso é muito Sim, bom, claro. é muito bom essa interação, né? Então, para isso é a comunidade, né? Justamente nesses momentos, tipo, nossa, como eu posso fazer perguntas, né? Se permitir sentir, se permitir.
ser vulnerável nesses momentos é muito importante, né? E eu acho que a mensagem, né, em geral é isso, tipo, o relacionamento não vai sumir, né? Mas é muito importante recriar esse relacionamento sempre, né? Para crescer Levar, sempre. levar isso um pouquinho mais também com sentido de humor, né? Eu lembro que aqui em casa a gente conversa muitas vezes, porque eu cuidei, né, de uma pessoa. Então, eu vi o que passou com essa pessoa quando eu a levei a um centro cultural e ela se encontrou com pessoas que cantavam as mesmas canções que ela, que tinha a mesma formação, né, histórica, cultural, tinha passado as mesmas coisas, né, que ela. E eu via o vazio que havia, os silêncios que havia geracional quando ela estava com pessoas mais jovens, né, até com a filha dela mesmo. Então, é, então, eu comentando aqui com os meninos, né? A Araceli sempre me diz: Mami, não te preocupe, que eu vou te pagar um geriátrico, né? Um lugar muito bom. Aí, às vezes, o Nicolás saía e dizia assim, não, mas não te preocupe, que eu vou ter muito dinheiro, tu vai viver comigo. Eu digo: ah, ok. E não tem essa coisa de também trabalhar isso de todas as formas, né? Com sentido de humor também. Uhum, E o importante é falar, né? O importante é poder falar e poder dizer, expressar, porque isso está passando todo tempo. Eu estou passando, eu estou vendo isso agora com minha sogra, né? Minha sogra não sabe onde, não como, porque as coisas chegam. Se a gente não pensa com anterioridade, isso chega e toma a gente de surpresa. Mas se a gente pode falar, sempre é melhor. uhum. É. Bom, para terminar, não sei se a tia quer falar alguma coisa para concluir. Só isso, dizer que a gente não tem que ter medo. A família é uma escola de amor. E essa é uma escola de amor quando os meninos estão no jardim, quando estão no ensino fundamental, quando estão no ensino médio, quando estão na universidade e também quando se casam e se vão. E Uhum, se a gente retém, ah, não, não, eu não quero que vá para, né, para o secundário, para o ensino médio, não, 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 não quero que vá para a universidade porque a gente está pensando na gente, né? A gente está pensando em nós, em alguma maneira a gente não quer sofrer esse luto, né? Ou passar, digamos, por essa experiência que é dolorosa, no começo é dolorosa, mas se a gente se abre para aprender o que tem nessa experiência, você vai se encontrar com um adulto, uma filha amiga, e uma filha que te entende desde outro lugar, um filho que te entende, te compreende desde outro lugar. Então, nós não podemos reter, né, o crescimento, deter o crescimento dos nossos filhos, a evolução dos nossos filhos, as etapas pelas quais nós já passamos, né, em algum uhum. momento. Então, é super importante ser também altruísta e amar desde outro lugar, sem estar tão preocupado com a gente mesmo e deixar, porque vai vir outro tipo de experiência e é maravilhoso. É. Uau, muito bom, tia Alcira, obrigada por essas palavras, né? Sei que dá para falar muito mais sobre o tema, o tópico, né? Mas vamos deixar o podcast por aí por enquanto, né? Espero que tenham gostado bastante do tópico, né? Que possam falar mais sobre, né? Nas suas famílias, ou nos seus amigos, como filhos, como pais, como futuros pais também, todos vamos passar por isso, literalmente, né? Então, que esse ninho vazio, né? Seja uma oportunidade para crescer e aprender a amar, né? Como falou a tia, né? Uma escola do amor realmente na prática, né? Então, muito bom. Obrigada a todo mundo por nos ver ou nos Exatamente. ouvir, onde seja que vocês estão. E para nós é um prazer estar com vocês, né? Espero que não seja a última, que a tia vai estar conosco. E nos vemos na próxima. Enquanto o portunhol permita, Exato. Mas, bueno, muito nos bom. vemos, Obrigada, nos gente. vemos.